Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália Oliveira, eu sou arquiteta e urbanista e também sou advogada. Fui chamada pelo CAU-RN para falar para vocês um pouco sobre contratações públicas por meio de licitação. Esse tema tem atraído cada vez mais a atenção dos arquitetos e urbanistas e das empresas de arquitetura, não só aqui no nosso estado, mas no Brasil inteiro. As contratações públicas, elas têm um regramento próprio, que é regido pela Lei Federal 8666 de 1993, também conhecida como Lei das Licitações. Essa lei, ela não só traz os requisitos de contratação, como também ela visa garantir que as empresas elas recebam um tratamento isonômico da administração pública e garantir também que seja realizada a contratação da proposta mais vantajosa. O que significa proposta mais vantajosa? Nem sempre a proposta mais vantajosa é a mais barata. Ela tem que unir os critérios não só de valor, né, da questão orçamentária, mas também questões de qualificação técnica das empresas que estão concorrendo, certo? Dito isso, o que é que as empresas de arquitetura e urbanismo precisam estar atentas se elas quiserem participar das licitações? Essas regras, esses requisitos básicos, eles vêm especificados no edital de licitação que é lançado pelo órgão público, seja prefeitura, estado ou governo federal. Dentro do edital, ele vai trazer esse arcabouço de requisitos mínimos que a empresa deve preencher para poder concorrer, não é garantido ainda, é para poder concorrer a realizar aquela contratação com a administração, certo? Então, dentro desses requisitos, a gente tem alguns que são os principais pontos que as empresas de arquitetura devem estar atentas, que é a questão da habilitação jurídica, que é a questão da regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação econômica e financeira e a qualificação técnica. Esse ponto aqui é o que a gente vai precisar focar. Então, existe uma série de documentações que você precisa organizar para poder participar de uma licitação. Como eu disse, na habilitação jurídica, você vai precisar dos atos constitutivos da sua empresa. O que é esse documento? É o seu contrato social, o requerimento do empresário, é o documento que dá vida à sua empresa, certo? Você precisa também estar em dias com a tributação municipal, estadual e federal. Além disso, você também precisa ter regularidade trabalhista. O que é ter regularidade trabalhista? Não estar devendo à Justiça do Trabalho, basicamente é isso, certo? A qualificação econômico-financeira, ela se refere à liquidez da empresa, é a saúde financeira da empresa. Ela diz que a empresa ela vai ter condições de executar aquele objeto. Só que a parte mais importante da licitação, quando a gente se refere a obras e quando a gente se refere à contratação de empresas de arquitetura e urbanismo, é a parte da qualificação técnica. Todo o trabalho que o arquiteto realiza, seja ele projeto ou execução de obra, ele precisa ser registrado no conselho por meio do RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Esse registro de responsabilidade técnica, ao concluir o serviço, você precisa dar baixa lá no SICAL. E quando você dá baixa lá no SICAL, ele automaticamente gera o seu acervo. É por isso que você tem a possibilidade de emitir uma certidão de acervo lá no CAL. É isso que vai lhe dar o respaldo, é isso que vai dar o respaldo ao profissional para participar da licitação, para dizer à administração pública que ele já fez aquilo antes. Igualmente, as empresas, elas também precisam comprovar essa qualificação técnica operacional. Como é que as empresas fazem isso? Todos os contratos que essa empresa já teve com particulares, esses particulares, eles vão emitir um atestado dizendo que aquela empresa, ela executou determinada atividade, ela executou determinada obra, ela fez determinado projeto. E você vai levar esse atestado e você vai registrar também lá no CAL. Esse registro vai mostrar que a sua empresa já executou aquele objeto antes.
É isso que vai dar o respaldo para você mostrar para a administração pública que você está apto a realizar aquela obra ou fazer aquele projeto, tal qual ela precisa, certo? Então, quando você vai comprovar a sua qualificação técnica, você vai precisar apresentar alguns documentos, certo? O primeiro e mais importante deles é a certidão de registro no Conselho. Nesse ponto, o CAU tem atuado fortemente para garantir que as empresas de arquitetura e urbanismo possam fazer parte dessas licitações. O que a gente costumava ver, via de regra, nos editais, é que quando o edital ele solicitava essa certidão de registro no Conselho, ele só fazia menção ao CREA. Ele não fazia menção ao CAU. Muito embora também seja uma atribuição do arquiteto executar a obra e seja uma atribuição do arquiteto fazer projetos de arquitetura e também alguns projetos complementares. Então, a gente tem observado aí uma atuação forte do CAU junto às prefeituras. Precisa melhorar ainda mais, porque a gente ainda observa que muitos editais de licitação, eles fazem menção exclusiva ao CREA, e como essa também é uma competência nossa, a gente precisa buscar esse espaço no mercado que nos compete, né? Então, nesse ponto, a gente precisa ter no edital de licitação que a empresa ela pode ser registrada no CAU, e aí é uma atuação do conselho, e nós, enquanto empresas, precisamos estar regularmente registrados no conselho, certo? Ele vai pedir a certidão de quitação do profissional responsável técnico. Então, a empresa, ela precisa ter um responsável técnico também registrado no conselho, certo? E aquele acervo que a gente estava falando antes, tanto o acervo técnico do profissional, quanto os atestados de operação, a capacidade operacional da empresa, elas precisam ser emitidas pelo conselho. É o conselho que emite essa certidão que demonstra a sua capacidade técnica e a capacidade técnica operacional da sua empresa, e é isso que vai garantir que você participe, e isso que vai lhe dar chances de competitividade na licitação. Então, vocês podem observar como é importante você fazer o devido registro da responsabilidade técnica e, ao final, ao concluir aquele trabalho, dar baixa na RRT, porque só então você vai poder emitir a sua certidão de acervo técnico. Outra coisa que é importante é a questão da vinculação do profissional à empresa. Não adianta eu apresentar na minha documentação, na licitação, o acervo técnico de um profissional que não é responsável técnico pela minha empresa. Isso não vai comprovar a minha capacidade de executar aquele objeto. Esse é um dos pontos que mais inabilita empresas em licitação. Não apresentar a documentação de forma correta, da maneira que está sendo solicitado no edital. Por isso que é tão importante a gente manter todos os nossos cadastros atualizados, sobretudo no nosso conselho. Se a gente fizer qualquer alteração no nosso contrato social, que isso seja imediatamente registrado no CAU. Ou se houver alteração de responsável técnico na empresa, que isso seja imediatamente registrado e atualizado no seu cadastro no CAU, para que você não venha a ter problemas se você quiser participar da licitação e contratar com a administração pública. A licitação é um processo que acontece normalmente em 2 etapas, certo? A primeira etapa, que é essa etapa da habilitação, que a gente falou agora, que você tem que cumprir esses requisitos, que você tem que demonstrar através de documentos que você está apto a contratar com a administração pública. Se você conseguiu passar dessa fase, você vai participar da segunda fase, que é a fase das propostas, certo? Esse é um outro momento extremamente importante da licitação. Muitas empresas cometem muitos erros ao preencher, ao fazer a sua planilha orçamentária, a sua proposta de preço, com base na planilha orçamentária apresentada junto ao edital.
a sua proposta de preços, ela nunca pode ser no valor superior ao valor que é especificado na planilha orçamentária do edital. Isso o valor global e também os valores unitários de cada item que compõe essa planilha. Ah, Natália, eu não posso dizer que um determinado item da minha planilha específico, um único item da minha planilha, ele tem um preço mais alto do que o que foi apresentado pela administração na planilha orçamentária dela, porém o meu valor global, ele foi inferior. Não pode assim? Não, não pode. Nenhum item da sua planilha, ele pode apresentar um valor superior àquele valor apresentado lá no edital. Da mesma forma, nenhum item da sua planilha, ele pode vir com preço igual a zero. Isso é vedado por lei. Você sempre tem que colocar um valor mínimo que seja em cada item da sua planilha. Outro aspecto importante que você precisa prestar muita atenção quando você vai montar a sua proposta de preço é observar se a planilha orçamentária que vem no edital, ela vem com ou sem desoneração. Natália, isso significa que eu preciso fazer da mesma forma que foi apresentado na planilha orçamentária? Não, não precisa. O que você precisa observar é, se você escolher fazer a sua proposta de preço com ou sem desoneração, a formação do seu BDI e a inclusão dos encargos, eles têm que acompanhar a escolha que você fez para montar a sua proposta, certo? Você não pode fazer uma proposta com desoneração e apresentar um BDI sem desoneração. Eles têm que seguir o mesmo padrão, têm que ser iguais. Nesse ponto aqui, eu quero fazer um parêntese muito importante, é que a gente conhece poucos arquitetos orçamentistas, certo? Essa é uma atribuição que também é nossa, e a gente precisa se apropriar melhor dessa matéria. Então é isso, pessoal. Aqui eu não tenho tempo para me aprofundar muito em cada tema específico desse, que se refere à licitação, mas deu para dar uma pincelada, deu para dar uma visão geral do que o arquiteto e as empresas de arquitetura e urbanismo precisam saber para participar de uma licitação pública. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo pelas minhas redes sociais. Eu vou ter o maior prazer em tirar qualquer dúvida que eventualmente surja em relação a esse tema. Queria agradecer ao Cal pelo convite. Muito legal poder falar sobre isso para os arquitetos. Muito bom saber que os arquitetos agora eles estão mais interessados nisso. Em quase 8 anos que eu trabalho na administração pública, eu quase nunca vi uma empresa de arquitetura e urbanismo participando de licitação. Trabalho nessa área e sempre vejo empresas de engenharia, mas nunca de arquitetura. Então, é muito bom que nós estejamos nos apropriando desses conhecimentos para conseguir alcançar esse nicho de mercado tão importante, né, para a gente e na nossa sociedade. Então, é isso. Obrigada. Tchau.